E é a mão de Deus que está ajudando você para mudar o seu destino. É a mão de Deus. Então confie nos princípios divinos. Confie naquilo que a espiritualidade ela quer trazer para você. Porque conte os dias. Conte os dias. Conte os dias. Você não fica nesse lugar. Conte dias. Você não fica nessas questões. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo, Pisciano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e eu espero que você tenha tido um excelente Natal e um excelente Réveillon. Uma virada de anos de luzes e cheia de sonhos para que todos eles possam se realizar a partir de agora. Essa é a sua leitura para o mês de janeiro de 2026. E se prepara, porque essa leitura é aquela leitura geral, né? A leitura que a gente vê as suas energias, que vão influenciar e desafiar você durante todo o mês. A gente vai ver também quais são os fatos marcantes, aquilo que você vai dizer, nossa, bem que a Alane me avisou. E também a gente vai ver sua vida amorosa, sua vida pessoal, profissional, financeira. Que fofoca! Mas também a gente vai saber os conselhos que a Cigana Esmeralda vai trazer para você. Então fique bem atento, porque essas energias são energias suas. Não ignore a oportunidade de ter de uma forma antecipada, real, tá? E privilegiar as informações daquilo que a espiritualidade está trazendo para você. E olha, meu bem, se as coisas que você ouvir aqui não ressoarem com você, é porque você está recebendo informações privilegiadas, antecipadas, porque essa ali tem a duração de até 3 meses, tudo bem? Vamos nos conectar agora. Descruze suas pernas e braços, feche seus olhos. Vamos pedir que Deus traga uma bênção, traga uma clarificação e que seu anjo da guarda traga as verdades que você precisa. Oremos. Deus Santo Soberano, agradeço a Ti nesse momento a força que o Senhor tem nos dado diariamente para lidar com os desafios, com as dificuldades. Precisamos seguir adiante, precisamos ter em mente que o Senhor é o Deus de toda a glória, é o Deus de toda a verdade. Assim, possamos juntos estar com tudo muito bem atento na nossa mente, no nosso coração, sabendo exatamente as coisas que precisamos ou não fazer. Deus, eu sei que o Senhor é muito misericordioso, eu sei que o Senhor é o dono da verdade, por isso transmita as informações aqui de uma forma clara, permita que o anjo da guarda de Aquário traga assim as informações que são necessárias nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas como temos perdoado nossos devedores. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu declaro aberta essa mesa de jogo para o signo de peixes. Claro, lógico. Vamos iniciar a sua leitura vendo qual é a energia que vai influenciar você. Cigana Esmeralda, qual é a energia que influenciará o pisciano nesse mês de janeiro de 2026? Vamos às cartas de corte. Fundo do deck, a carta do Valete de Espadas. Você está lidando com muitas dificuldades no seu caminho. Muitas dificuldades que você está se sentindo imaturo. Você está se sentindo assim, meu Deus, como é que eu vou fazer aquilo? Ora, logo nesse momento isso veio acontecer. Olha, a energia de aprendizado. É uma energia de aprendizado, é uma energia de estar dizendo assim para você: peixes, você tem muito que aprender ainda nessa situação, mas você dá conta, porque olha só, você está com a espada para cima, em punho, você está aprendendo a manejar a espada, você está aprendendo a lidar com as situações, você não é tão, vamos dizer assim, ignorante nessas questões, você não é tão ingênuo, não é tão inocente, você não é tão criança, né? Então você pode realmente resolver as questões. Olha, 4 de copas, vejo uma frustração em não saber lidar com todas as situações do seu dia. O carro, muito bem, e o valete de copas, excelente. Vou te falar uma coisa, hein? Deus, ele vai trazer uma grande virada do destino para você. É a mão de Deus aqui que está agindo. É a mão de Deus que vai trazer a
resolução. Eu vejo você muito frustrado, mas olha aqui, ó, tá vendo uma mão surgindo do universo aqui? É Deus trazendo para você uma solução, uma resolução, uma decisão, uma direção. Independente daquilo que você ache que é certo, aquilo que você acha errado. Deus vai intervir nessa situação. Porque a carta do carro me fala de direcionamento. A carta do carro, você está vendo que ele não tem onde segurar? O cavaleiro não tem onde segurar. Ele tem um cavalo negro e um cavalo branco. Aqui são duas esfinges, né? Essas duas esfinges são bem representativas. Elas estarem na carta do carro são bem representativas, porque elas representam o quê? Os segredos e o conhecimento, os mistérios. Aquilo que ninguém consegue decifrar. Então, somente a espiritualidade, que você tem que confiar nesse momento na espiritualidade para te guiar. Porque até hoje as pessoas não conseguem, os cientistas, os estudiosos não conseguem dizer como é que os egípcios conseguiram fazer aquelas pirâmides. Não é verdade? Com o conhecimento que eles tinham. Claro, eles acessaram uma sabedoria superior, uma sabedoria que não é explicada simplesmente por questões tecnológicas, nesse mundo high-tech que a gente vive, não é verdade? Nesse mundo que tudo é WhatsApp, tudo é TikTok. Claro que nessa base a gente não vai conseguir explicar as situações. A gente vai conseguir explicar certas situações, como a construção das pirâmides do Egito, e a gente conseguir entender que aquilo ali, eles acessaram uma sabedoria superior, uma sabedoria divina, para que eles pudessem realmente ter aquilo que eles precisavam saber, que era justamente a planta arquitetônica daquilo ali. Então, da mesma forma, você precisa acessar uma informação divina que está dentro de você, que vai te levar à vitória, porque a carta do carro me fala de triunfo, de vitória. Você só vai triunfar, você só vai ter uma vitória se você conseguir realmente se guiar pelo caminho da espiritualidade. É a mão de Deus, o dedo de Deus orientando você, sendo a sua estrela guia. Vou mandar um beijo para você, Rosane, tá? Um beijo. Eu sei que toda leitura você tá aí, tá? Fica com Deus, tá? Assim como eu também quero mandar um beijo para todo pisciano, que toda leitura tá aqui, que me acompanha fielmente. Aqui, outra coisa que você precisa ver, ó. As cartas, elas não mentem, né? As pessoas costumam dizer que as cartas não mentem, e eu afirmo isso. E uma leitura bem interpretada, a pessoa sai realmente sem dúvida nenhuma. E melhor do que sair sem dúvida, ela sai com a esperança no coração do que vai acontecer, de aquilo que realmente precisa vai fazer, e com aquela esperança de que vai dar certo. Olha só, aqui no 4 de Copas, tem você frustrado, desanimado, diante das dificuldades da vida, diante dos tropeços, diante dos desafios. Porque não é de hoje que você está lutando com várias dificuldades. Não é de hoje. Aí você está aqui frustrado. Aí a mão de Deus te entrega uma coisa, ó. E olha aqui a sua felicidade. Olha aqui você exibindo como se fosse um troféu que Deus deu a você. E logo depois a carta do triunfo, né? Tá vendo aqui? Você precisa tomar posse de um dom espiritual. Que é um dom espiritual você tem? Você tem um dom divino, e esse dom, sendo muito bem trabalhado, sendo muito bem resolvido, é justamente o que vai fazer com que você chegue aonde você precisa chegar. Vai fazer com que você entenda as coisas que você precisa entender. Porque a espiritualidade para você nesse momento é como se fosse uma bússola para apontar para você o norte. E não vai ser qualquer espiritualidade, é a sua espiritualidade. São os seus mentores espirituais, seus guias, que podem ser guias ciganos, pode ser sua pombagira, né? Pode ser um caboclo, pode ser aquilo que você tiver. Mas você tem que confiar naquilo que você tem dentro de você, e não confiar em mim ou confiar em uma outra pessoa que vai falar para você, que pode ser o seu mentor espiritual, que pode ser o seu pai de santo, né? Que pode ser quem for. Mas se você não acreditar nesse dom que você tem, que você precisa aprender a habilmente manejar. Estou falando para você que a leitura, quando ela é direcionada pela espiritualidade, olha como é que fica toda amarradinha, ó. Qual é a dúvida que você está aí nesse momento?
Você duvida que você tem um dom? Você duvida? Duvido. Eu duvido que você duvide que você tem um dom. Por isso, digita aqui nos comentários qual é o dom que você já percebeu que você tem. Mesmo que você não tenha uma clareza, que você não tenha uma certeza. Mas qual é o dom que você já percebeu que você tem? Qual é o dom que você já percebeu? Ó, carta do 5 de paus. Tá vendo aqui? Esse 5 de paus me fala assim, um conflito interno. Eu tenho um conflito interno, eu tenho uma briga interior. Olha, e a briga é ferrenha, né? Tá todo mundo com um pau na mão aqui, um acertando um pau no outro, né? Agora, se esses adversários se juntarem, imagina essas crianças aqui, esses rapazes, eles estão aqui brigando, cada um com um pau na mão. Agora você imagina eles juntos, em volta de uma fogueira, treinando um coral, juntos num coral, juntos num time de futebol, juntos num time de basquete. Vamos falar basquete, que basquete são 5, né? Vôlei também são 5, se não me engano, né? Então, imagina, ao invés deles estarem disputando, brigando, medindo força, puxa pra cá, o outro puxa pra lá. Imagina se estivessem unidos no mesmo time. Quais seriam os resultados capazes que uma força dessa tão grande, contraditória tão grande, unida, imagina a direção que poderia levar. Então, por que a cigana está falando isso para você, peixes? Porque você, unindo os seus dons com a sua consciência, com a sua percepção, com a sua vida, com a sua força de vontade, você vai ter capacidade de chegar muito mais aonde você precisa chegar, né? Muito mais. Quantas vezes você já leu e já estudou aquele livrinho que vem junto com o baralho cigano? Quantas vezes? Vários. Você já decorou as cartas. Aí você vira pra mim e você disse assim, mas Alane, eu não sei a essência. Eu escuto muito assim, quer ver? Eu não consigo colocar as cartas como você e nunca vai conseguir, porque cada um tem um dom único. Você vai conseguir colocar a carta até melhor do que eu. Você vai conseguir colocar o tarô melhor do que eu. Mas você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que unir essa briga interna, né, essa confusão interna que você tem que unir para ir na direção daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Você tá vendo aí? Então aí é onde você vai conseguir realmente chegar onde você quer chegar. É aí que você vai conseguir realmente explanar, você vai conseguir dizer as coisas que precisam ser ditas. E isso em todos os âmbitos da sua vida, dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, com seus clientes, né? Eu tenho certeza que depois que você trabalhou com o povo cigano, e você também começou a trabalhar com os espíritos, com as almas, eu tenho certeza que a sua vida começou a avançar. Sua vida começou a avançar. Eu vejo que tem muita gente... tem muita gente que tem Oxóssi, que tem Iemanjá, tá? Muita gente que tem Yansan, muita gente. Ou você tem essas forças apoiando você, Ogum também, né? Muita gente de Ogum. Ou você tem essas forças apoiando você, ou você tem essas forças ancestrais, né? Vinda de ancestrais ou de pessoas de perto de você que tem. Então, são forças que estão sempre doando para você aquilo que você precisa, né? Olha, a carta da sacerdotisa. Tá vendo a espiritualidade aqui? Isso aqui me diz assim, eu confirmo. É tudo isso aí mesmo. A carta da sacerdotisa, quem é a sacerdotisa? É a deusa donzela. É a donzela do templo, é a que detém os segredos espirituais. Existe aqui muita intuição, muito misticismo, né? Aquela coisa assim, nossa, eu estou sentindo que uma coisa vai acontecer, meu Deus, e acontece, né? Nossa, eu sonhei que... E aí acontece, né? Aí você está num lugar assim... Aí, nossa, eu sonhei com esse lugar e eu senti que alguém ia me passar a perna, peraí. Aí você toma conta de tudo e você evita aquele fato. Por quê? Você é uma sacerdotisa. Você é um sacerdote. Você tem um dom que a espiritualidade te deu e é esse dom que vai fazer uma virada no seu destino, tá? Por isso, você precisa determinar essa virada. Tá? A carta da sacerdotisa é uma carta que está muito presente no ano de 2026, porque você vê quantos números 2 tem, né? Tem o número 2, seguido de 2, 202, e tem o número 6, é quantas vezes o número 2 mesmo? É 3 vezes, né? Entendeu?
Então a gente tem que entender a numerologia, a gente tem que entender as questões. As pessoas estão fixando muito do número 1 e do número 10, que 2026 realmente traz. Só que o ano de 2026 não é um ano comum. Ele realmente é o ano 1, ele é o ano 10, vai ser um ano de muitas mudanças, mas para alguns, os outros algarismos também serão importantes. Por exemplo, para você já pintou aqui o número 2, aqui ó. Já pintou o número 2 para você. Quer dizer, você tem que prestar muita atenção nas questões que estão ocultas, naquelas questões esotéricas, não é esotéricas, não é? Aquelas coisas que as pessoas estão malucas, né? Que as pessoas dizem, isso é esoterismo, não é? É as coisas esotéricas, as coisas ocultas, né? Você tem uma ligação com o ocultismo muito grande, você tem uma ligação com aquilo que é velado, né? Você que coloca as coisas adiante, tenho certeza que você que tomou a dianteira das questões espirituais na sua casa, tá? E aqui é a carta do 8 de espadas, é você se permitir sair desse lugar. Porque você olha assim à sua volta e você diz assim, eu não consigo sair do lugar, eu não tenho como sair do lugar, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Será que eu consigo? Eu sei que nesse momento você está aí, ó, nossa, será que eu consigo? Será que eu tenho esse dom mesmo todo? Tem, meu amor. Você tem um dom maravilhoso, inclusive você tem um dom de sonhar e as coisas acontecerem muito grande, e você tem um dom de cura muito bom também, tá? Muito excelente. Aqui, Rainha de Copas, ó. Tá? A Rainha de Copas com a sacerdotisa me fala, sabe de quê? De poder extrasensorial, poder paranormal. Poder paranormal. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre as doenças dos olhos. Você já assiste esse vídeo? Tá na playlist Aprendi com a Espiritualidade, né? Eu vou deixar de presente aqui no card, não sei em que momento vai aparecer, mas aí você volta ali, sempre aparece aqui em cima, né? Um outro vídeo, 7 sinais da sua chuva de lágrimas, né? Do fim das suas chuvas de lágrimas, tudo falando do teu consciente espiritual, de como a espiritualidade ela realmente tem o potencial de fazer com que você se liberte. E é bem interessante isso aqui que a cigana me chamou a atenção, que resolver esse seu conflito interno vai fazer com que você se liberte. Você liberte um gênio inspirador que você tem dentro, uma questão inspiradora que você tem, aquilo que realmente procede de você. E lembre-se, o caçador não grita. Lembre-se disso. O caçador não grita. Quem tem aqui muito Oxóssi, muito número 6 na sua cabala, precisa realmente entender que quem come quieto almoça e janta. Se é que você me entende, tá? Então tem que aprender a fazer as coisas na moita, literalmente na moita. E por que essas questões vieram tão fortes na mesa de peixes nesse momento, Cigana Esmeralda? Isso aqui é o oráculo das 7 saias, tá? O oráculo da parte da cigana. O link dela tá aqui na descrição do vídeo. Vamos ver aqui. Nossa, a carta da borboleta, ó. Transformação. Porque você tá no momento de uma metamorfose. Você tá no momento de uma metamorfose. Preciso ser essa metamorfose ambulante. Você aqui, você tá no momento da metamorfose, você já completou essa metamorfose que a cigana está dizendo. Você está com medo porque você está no momento de você sair do casulo. Você tem que romper esse casulo e sair, porque a sua transformação já está completa. A sua transformação, o seu dom, ele já está completo. Então, o que acontece aqui? Se você não pode permanecer mais nesse casulo, porque senão você vai sufocar. Você precisa fazer um esforço de romper esse casulo, por mais medo que você esteja de ir ao mundo exterior, enfrentar a realidade, vamos dizer assim, mas você precisa enfrentar essa realidade. E outra coisa que é interessante aqui nesse momento, além de você enfrentar a realidade, você está um pouco amedrontado porque você está se sentindo indefeso diante das situações que podem sobrevir, porque você ainda não sabe lidar com tudo isso que a espiritualidade está falando para você. Então você está se sentindo um pouco acuado, né? Um pouco acuado. Então existe essa necessidade de você entender o que você vai ou não fazer para seguir adiante. Existe essa necessidade, tá? Entenda que esse poder é só seu.
somente seu. Só você que pode decidir exatamente o que fazer ou não com esse poder, mas esse seu poder, ele tem um alcance que você não consegue ainda imaginar. E esse alcance vai fazer com que você reverta algumas situações críticas na sua família, irmão que não fala com você, filhos que batem de frente. Por mais que alguma outra pessoa possa fazer um trabalho espiritual, possa fazer uma ordenação, possa fazer alguma coisa, mas você tem que usar os seus dons espirituais, porque tem um conflito que está impedindo os resultados, um conflito interno, né? É como se a espiritualidade está dizendo assim, gente, tá tudo na mão dele, ele precisa resolver. Entendeu? Presta bem atenção nisso. Siga a Esmeralda. E a vida financeira e profissional de peixes? Para quem trabalha por conta própria ou está procurando um emprego ou uma outra colocação no trabalho. Vamos ver aqui. Digita nos comentários, eu vou me apaziguar. Porque eu vejo você assim, medindo força consigo mesmo, tá? Nossa, 10 de copas, realização de desejo. Olha, você vai entrar no engraçado, você vai entrar num período, você está descontando na tua vida profissional, né? A sua vida profissional, você deseja crescimento, você deseja chegar onde você quer e você vai conseguir, tá? Aqui existe uma percepção da sua realidade. Você está conseguindo alcançar os resultados da sua vida profissional e financeira, bastante animadores, né? Muito bem. E aqui o 6 de espadas, você está no momento de transição. Com a carta do louco, excelente. Você vai daí para melhor, tá? Vai daí para melhor. Novos clientes, novas oportunidades de sucesso, expansão. Assuma a dianteira dos negócios, não deixe esses negócios na mão de qualquer pessoa. Eu e meu marido somos sócios. Assuma você a responsabilidade das coisas financeiras. Você tem o poder do dinheiro na sua mão. Você tem muita energia do povo cigano. Agora lembre-se de uma coisa, o povo cigano é extremamente honesto. Extremamente honesto. Extremamente. Você tem que seguir as diretrizes legais. Os pingos nos is, no máximo que você puder. Tá? Eu vi uma pessoa uma vez, uma pisciana mesmo, que tinha tudo para subir, tudo para crescer, mas extremamente desonesta. Nunca conseguiu nada na vida. Porque o povo cigano exige que você seja honesto. Exige uma prestação de contas. Eles trabalham muito com ouro, muito com questões de família. E a honestidade. As pessoas dizem que eles são ladrões, não são. Eles são honestíssimos. São exímios comerciantes. Visam lucro, mas são exímios comerciantes honestos, tá? Para quem trabalha CLT ou é funcionário público, como é que fica a vida financeira? Vamos lá, né? Você está tendo algumas dificuldades. Rainha de espadas, ó. Tem um corte. Você vai ter um corte aí. Rei de espadas, excelente. E 9 de ouros. Vai sair o motivo dessa... Viu que eu demorei a pegar as cartas? Fiquei assim meia... como se estivesse pisando em ovos para as cartas não caírem no chão, aquela coisa toda. Então, você vai ter uma mudança no seu caminho. Você vai ter uma mudança no seu caminho. Você vai ter uma ordenação no seu caminho. As coisas elas vão mudar para você. 3 de copas. E você vai comemorar, tá? Você vai comemorar também, você que trabalha por conta própria e você que está procurando um emprego, tá? Ó, 2 de paus. Você vai ter a chance de fazer algumas escolhas diferentes, de definir as questões do seu dia a dia, no seu caminho, de uma forma de potencializar o que você quer e aquilo que você não quer. Existe uma força mística alterando o ponteiro da sua vida para você poder realmente chegar aonde você quer chegar. Vida amorosa dos piscianos solteiros. Vida amorosa dos piscianos solteiros. Vida amorosa dos piscianos solteiros. Carta dos livros. O desconhecido. Carta da cruz. Carta da foice. E carta da estrela. Olha, tá encerrando um período de luta e de dificuldade no seu caminho. Há uma solidão, né, que parecia uma coisa kármica. Existem alguns piscianos aqui que acreditam que tem até um karma, porque nunca conseguem ser felizes, nunca conseguem ter alguém.
né? Cuidado, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Aqui me fala de um encerramento de um período de dor. Carta da foice com a carta da cruz. Encerramento de um período de dor, aonde você vai alcançar aquilo que você deseja, tá? Existe aqui um potencial de crescimento muito grande que vai levar você a encontrar aquilo que você sonha, aquilo que você espera. Tome um banho na minha loja chamado Amor. Eu quero mais amor. É um banho de atração para boas relações, né? Ali inclusive tem pimenta rosa, né? Tem alcaçuz, que é uma planta que já tem um dulçor, né? Um açuquinha, entendeu? Quer comprar o alcaçuz, quer comprar a pimenta rosa em outro lugar? Ou tem no seu quintal? Maravilha! Maravilha! Esquenta uma água, né? Quando a água começar a tiver ponto de ebulição, você bota ali o alcaçuz, bota a pimenta rosa, abafa, apaga o fogo, abafa, coa, né? E você toma esse banho do pescoço para baixo. Toma o banho de higiene e depois toma de pescoço para baixo, tá? Vai ser importante para você fazer isso. E a carta dos pássaros, ó, tá? Boas conversas, bom papo. Isso aqui é a aproximação rápida de alguém, porque a carta dos pássaros me fala de romance, tá? Alguém se aproxima rapidamente de você, mas você tem que ter cuidado também para não se afastar rápido. Cigana Esmeralda, e para aqueles que estão casados? E para quem está casado? Para quem está casado, Cigana Esmeralda? Carta da montanha. Você está superando de limites, mas dificuldades, tá? Você está evoluindo. Carta da cigana. Você está pensando muito mais na sua vaidade, na sua aparência, né? Isso não é errado não, tá? Você está se olhando no espelho e está se falando, nossa, eu preciso melhorar minha aparência. Eu preciso mudar, né? Eu preciso ficar mais atraente. Olha a carta do cigano. Excelente, carta do navio. Existe aqui uma conexão entre você e a pessoa que você está casada. E por mais que isso seja, vocês estejam assim enfrentando um momento de dificuldade, né, que as coisas estão demorando a resolver entre vocês, acabou a paixão, a coisa está meio fria, meio morna, mas você tem que melhorar. Você tem que melhorar, não, você vai melhorar isso aqui. Justamente isso, você ativando porque o cigano ele é muito exuberante, né? A mulher cigana usa muitos babados, muitas joias, se arruma, chama a atenção, ela se destaca. Então você precisa fazer isso, se destacar, chamar a atenção, fazer as coisas. Olha, carta da casa. E você é uma pessoa que construiu, trouxe segurança para sua casa. Você não pode se levar e deixar a peteca cair agora. Não é isso. É momento de você ter expansão na sua mente, você ver as coisas, né? Lembre-se, o que faz um casamento dar certo é amor, respeito e boa comunicação. Não importa se você está no primeiro casamento ou no segundo, é isso que dá certo para você chegar aonde você precisa chegar. Cigana Esmeralda, conselhos para o signo de peixes. Quais são os conselhos aqui que eles precisam prestar atenção nessas questões? Saber o problema é uma coisa, né? Saber exatamente o que fazer com o problema é outra completamente diferente. Então vamos lá. Nossa, afirmações, ó. Use as afirmações positivas para levar seus pensamentos e sua energia e atrair aquilo que desejas. Aqui está em espanhol, né? Vou deixar aqui, e se você quiser dar um Google. Afirmações. Então vamos lá. Você conhece 301 afirmações de Saint-Germain? Você conhece? São afirmações poderosíssimas. Poderosíssimas. Essas afirmações são poderosas. São afirmações que levarão você a entender aquilo que você realmente quer no seu caminho, na sua vida, fazendo com que você realmente tenha a possibilidade de sucesso e de crescimento. Existem certas áreas da vida da gente que a gente tem que usar assim de afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. É muito importante isso. É interessante que a gente realmente faça cada coisa no seu devido lugar, né? Uma boa afirmação que você pode fazer também é o Ho'oponopono, né? Me perdoe, sinto muito, eu te amo e sou grato. Uma outra afirmação, né? Ali as 301 afirmações de São Germão, você tem que fazer, você precisa fazer. O número 1, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que importante.
né? Além de outras que tem ali. Outra coisa que você precisa entender é que você tem certas intuições que nascem dentro de você com certas afirmações. Se você sentir vontade de falar uma coisa que veio na sua cabeça assim do nada, fala, porque é uma maneira de você expressar para o universo aquilo que o próprio universo está pedindo que você expresse. É muito doido isso, né? Mas às vezes me vem na cabeça assim, eu falar, tudo posso naquilo que me fortalece. Do nada, às vezes me dá vontade de falar essas coisas assim, né? Eu já venci até aqui, continuarei vencendo, né? Então, assim, às vezes eu acordo assim, muito chateada, aí vem na minha cabeça assim, as dores da vida são a cura da alma. Olha, entendeu? Aí às vezes eu fico assim, gente, mas isso eu tô dizendo para mim mesmo. Não, eu tô dizendo pro universo, entendeu? Eu estou dando continuação a uma corrente que o universo está usando para me libertar, tá? Porque nas cartas das suas questões emocionais, que é a carta da cigana e a carta da cruz. Então você é uma pessoa, você é uma mulher de sorte, você é uma mulher que vai vencer um sofrimento, uma carga negativa, e você tem que dizer as coisas para as pessoas certas, entendeu? Você tem que dizer, você tem que afirmar, entendeu? Você não é um bagulho. Não importa se você engordou, se você emagreceu, se você está com 60 e poucos anos ou se você não está. Entendeu? Você tem o seu valor perante a espiritualidade. Nosso espírito é eterno. Hoje nós vivemos em uma sociedade que tudo é muito rápido, né? Tudo é muito líquido, tudo passa. Nem os filhos respeitam os pais, mas os filhos não respeitam os pais. As pessoas não respeitam os mais velhos. Vivemos num momento histórico muito difícil com relação às questões pessoais. Mas o que a gente precisa entender é que pode passar tudo, só não passa os princípios divinos. E é a mão de Deus que está ajudando você para mudar o seu destino. É a mão de Deus. Então confie nos princípios divinos, confie naquilo que a espiritualidade ela quer trazer para você. Porque conte os dias. Você não fica nesse lugar. Conte dias. Você não fica nessas questões parados, porque a mão de Deus vai alterar a sua situação de vida para fazer com que você chegue aonde você precisa chegar, tá? Aqui o Divino Espírito Santo está assim, esperando só uma coisa, uma oração. Fique bem atento a essas questões. Você não vai ficar nesse lugar. A espiritualidade está, a mão de Deus está ofertando para você uma saída. E essa saída ela vai vir mais rápido do que você pensa e você vai comemorar com muita pompa. Eu vejo você numa festa, né? Numa festa comemorando uma coisa assim muito grande que você conquistou. Você tá com algum filho grávido, né? Grávida, a criança vai nascer bem, tá? A criança vai nascer bem. Faça a soma dos dias da sua aniversário. Se der 5, 7 e 9, tenha cuidado com fofoca. Tenha cuidado com fofoca e lembre-se, seja honesto. Emita a nota fiscal das coisas que você fizer, tá? Cumpra os horários de serviço. Pague exatamente o que foi pedido, porque os seus espíritos ciganos vão te devolver em dobro. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Um excelente mês de janeiro de 2026 para você e uma boa sorte. Lembre-se, faça as suas afirmações que vão ajudar você a crescer. Até a próxima. Nós temos um encontro toda sexta-feira. Que horário? 18h45. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opitchar.